Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Aqui estamos novamente. Meu nome é Thiago Kempen e a gente está aqui para poder gravar mais uma live barra podcast com vocês. Hoje uma live muito especial, que a gente vai ter algumas surpresas para vocês aí. A gente vai apresentar um novo membro da equipe K2Go e a gente também vai falar aqui de um lançamento que a gente está fazendo. Então fica ligado aí até o final hoje que vocês vão curtir. Hoje, então já tem gente entrando, né? A gente vai conversar. Primeira coisa, antes de eu falar o nome dos convidados aqui, né? Queria saber se vocês conhecem algum Tito. Duvido que vocês conheçam muitos Titos por aí, né? E nessa live aqui, só nessa live, a gente vai ter 2 Titos conversando com a gente. Então vamos dizer que tem um pouquinho de Tito, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia no futuro da odontologia, né? Na verdade o tema é outro, só estou fazendo um pouquinho de suspense aqui. Mas vai ser um papo muito bom mesmo com o Tito Petri, que é o novo integrante da equipe K2Go, e também o Tito Lacerda, que é um grande parceiro nosso, né? Olá, pessoal, vai entrando aí. Vanessa Celestrino, bem-vinda. Tudo bom? Kogut, bem-vindo. Fulvio, William Dutra, nosso amigo. Um abraço, meu querido, sempre acompanhando a gente aí, né? E aí, Kogut? Grande Thiago, como é que tá aí? Já vi Bom. quem que tá aqui conosco aí? Fúvio, William. Ó, Fúvio, se você não entrasse hoje na live, amanhã não tinha pagamento, viu, cara? 2P Souza, um abração, gente. Ó, obrigado aí por estarem prestigiando visita em balneário. Michele Kempen, amanhã também, viu, Michele? Não tem pagamento se não participar até o final da live. Maurício Schmidt, todo mundo que está entrando aí. Gente, Prolaf, Michele, Lamir. Todo mundo, seja bem-vindo. Parceiros de... David está aí também, outro que acompanha a gente sempre, né? Junto com o William, muito bom, David. Seja bem-vindo, David. Paulinho está acompanhando a gente sempre, né? O do 2 Pessoas, o Paulinho. Começou comigo lá em Belzonte. E aí tá nos acompanhando agora. E aí, Tito? Marcos Celestrino, Tito. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Tô aqui. E aí, tudo ótimo, tudo bem? Maravilha, cara. Tudo ótimo. Ó, te dá uma dica. Você tá bem, cara. O outro Tito que tá atrasado. Cadê o outro blogueiro? Eu tô querendo ver. Quando você existe mesmo. blogueiro, Tito, você vai ter que ter uma Tito o nome Tito é igual cocô de índio, né, cara? Você sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Aí, ó, chegou, ó. Pra você não falar que não existem... Pra ninguém falar que não existem 2 Titos no mundo, tá aí, ó. 2 Titos no mundo. Caramba! Eu não estou atrasado. Um mago nunca está atrasado. Ele chega na hora que ele tem que chegar. Boa, tá boa, certo. boa. Tá certo. Então a gente tem 2 magos nessa live, é isso ou 3? Muitos, para falar a verdade. Pessoal, obrigado. E o pessoal que tá entrando agora. Grande Neto, como é que você tá? Neto, Gabi, tudo bem? Boa tarde, gente. William. Bom, como é que a gente vai distinguir? Primeiro, Tito é um nominho carinhoso de algum nome, ou é Tito mesmo? Vou perguntar agora vou começar aqui com o Tito Lacerda. Bem, o que eu posso dizer é Tito mesmo, já sou a 4ª geração de Tito Lacerda, tá? Nossa, cara, que bacana, hein? E o teu, Petri? Qual que é a história? Não, eu não sou a primeira geração. Então, bom, eu vou chamar de Petri Lacerda, né? Senão a pergunta vai ser comum, né? Os dois vão querer responder. Gente, eu estava pensando aqui agora, saí agora de uma reunião, até eu quase que pensei que ia atrasar, né? Estava com o nosso amigo Marcelo Borba, lá do Rio de Janeiro, até convidei para participar da live aí também. Enquanto o pessoal está chegando, a gente já vai explicar aqui como que vai funcionar aqui essa brincadeira. Mas antes eu queria falar para vocês... Primeiro, super obrigado por aceitarem o nosso convite, falar de um tema tão empolgante que é o arsenal tecnológico na odontologia, o que nós temos hoje, quais são as cenas dos próximos capítulos. Eu estou me sentindo, sabe como? Sabe aquela criança que ganhou assim, tá no dia de aniversário, a mãe falou, hoje no dia de aniversário não paga nada para entrar no Beto Carreiro. Aí assim, você tá assim, né? Até chega a tremer, né? Esquece até da pipoca, né? Você entra no parque assim, você não sabe em qual brinquedo começar primeiro, né? Tanto tema para a gente falar sobre
tecnologia na odontologia, né, que é o DNA, é o que corre nas veias da K2Go, que, gente, olha, tem muita coisa aí para a gente cobrir. E para quem está entrando, Reginaldo, grande Reginaldo, obrigado aí, parceiro, pela confiança aí no trabalho. Com certeza a gente vai fazer um grande trabalho juntos. Bom, todo o pessoal, não vou ficar cumprimentando um por um, senão eu vou acabar cometendo alguma injustiça. Só para explicar para vocês, essa live, o tema da live é o arsenal tecnológico na odontologia, presente e futuro. A gente vai comentar agora sobre algumas tendências, a gente vai conversar. Temos dois super especialistas, um que comanda aí, está na linha de frente aí da maior central de planejamento CAD do Brasil, de terceirização de planejamento. Ele vai falar sobre isso, né, sobre planejamento tanto cirúrgico quanto protético, está lá no interior de São Paulo, que é o Tito Lacerda. E nós temos aqui conosco o Tito Petri, olha que coincidência, né? Falando em tecnologia, dois Titos. O Tito Petri é uma das maiores referências da América Latina em realidade aumentada. Opa! E está agora na K2Go pensando projetos para odontologia. O que será que vai dar essa misturada toda, né? Junta K2Go com um maluco desse, né, Kogut? Exatamente. E temos também o Thiago Kempin, que é uma das maiores referências aí, não só do Brasil, né, da América Latina e talvez do mundo, em tecnologia voltada para a odontologia, que é meu sócio, para a felicidade dele. Então vamos lá. Eu gostei que você colocou um do mundo aí junto. Eu me senti muito internacional talvez, agora. Eu falei talvez, né? Lembrando que o nosso podcast já é ouvido em 17 países, tá, gente? Não sei se aumentou, depois você passa a estatística aí. Bom, gente, para quem entrou agora, nós somos a K2Go, vocês sabem que entraram aí pela K2Go, né? Mas para quem está entrando aí pelo título, seja o Petro ou o Lacerda, nós somos uma empresa de educação, tecnologia e consultoria voltada para odontologia, que é laboratório de prótese, radiologias e clínicas odontológicas, e nós fazemos toda quinta-feira, às 17 horas, a gravação do nosso podcast, no nosso Odontocast, que é o nosso programa semanal de rádio, que vai ao ar toda sexta-feira, meio-dia, e nós fazemos a gravação aqui ao vivo, logo depois de uma aberturinha que a gente faz aqui, o nosso mote aqui de entrada, a gente já entra no tema, que é o arsenal tecnológico na odontologia. Eu tenho tanta coisa aqui para conversar com vocês que eu acho que eu vou partir logo aqui para o fight. Podemos fazer a abertura e começar? Bora! Então vamos lá, gente. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempin. Para vocês que nos acompanham, hoje nós temos um presente, mas antes eu tenho que testar o conhecimento K2Go do meu sócio, do meu amigo Thiago Kempin. Thiago, qual que é o episódio que nós estamos apresentando do nosso Odontocast? Episódio 107. Que maravilha, é que eu não lembrava, então eu passei para você, eu não fiz a minha liçãozinha de casa. Episódio 107. Sabe o que isso significa, gente? Como são episódios semanais ininterruptos, nós estamos há 107 semanas trazendo ininterruptamente assuntos, temas sempre disruptivos, provocativos, tecnologia, sempre voltado para a tecnologia dessa nova era da odontologia, que a gente chama de 4.0, acompanhando o movimento, essa grande revolução que nós estamos vivendo, tecnológica, e que está impactando milhares de pessoas no mundo, por que não, né? Os dentistas, os protéticos, o pessoal de radiologia. Então, cabe a nós aqui da K2Go trazer toda semana convidados especiais, falando o que está acontecendo lá no mundo tradicional ainda da odontologia, referências mundiais, falando de tendências, falando de filosofia e, por que não, agora falando do que a gente mais entende e gosta de falar, que é tecnologia voltada para a odontologia. Então, sem mais delongas, hoje nós temos dois super convidados. Eu gostaria que, Thiago, você reforçasse, lembrasse qual que é o tema e quem são nossos convidados? Hoje, Kogut, a gente vai falar sobre os arsenais da tecnologia na nova era da odontologia, com Tito Petri e Tito Lacerda. Bem-vindo, pessoal, tudo bom? Agora o seu tá no mudo aí, Tito. Se apresenta, Eu tinha tirado, verdade. Boa noite, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde. Boa Isso, tarde. você tá no Japão, né, cara? Tá Boa certo. noite também. O podcast pode ser ouvido a qualquer hora, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Então, gente, bom, isso daí Tito, eu vou falar assim, o Petri e o Lacerda, porque os dois são Titos. Petri, A Ordem do Tempo do Carlo Rovelli, cara. É de pirar a cabeça
é um físico famoso, já é considerado aí o novo Stephen Hawking, e trabalhando sobre essa questão do tempo. E quando o Tito Lacerda falou assim, para quem está ouvindo o podcast, pode ser de manhã, de tarde ou à noite, né? Você pensa essa relação que nós temos com o tempo, né? E quanto que o tempo impacta na nossa consultoria também, né? Nas clínicas, nos laboratórios. Eu não sei se é a minha conexão que está ruim, Tiago. Então Não, é do é Tito dele mesmo. Lacerda. O Tito Lacerda, o Petri está lá, eu estou vendo ele se movimentar. Tô te ouvindo bem. Então tá. Aqui parece. Mas eu estava falando com o Petri mesmo, então, assim, a ordem do tempo, Carlo Rovelli, quem quiser saber, se aprofundar, o que está acontecendo na minha cabeça, como que eu me relaciono com o tempo, né? O que é o tempo, né? Pô, um livro que eu estou adorando, indico, não ganho nada, não ganho nenhum FII, não tem cupom de desconto para comprar na Amazon, mas eu estou terminando o livro e estou adorando. Então, assim, falando dessa questão do tempo e o quanto que ele impacta a nossa vida, né? E o quanto que a tecnologia, o arsenal tecnológico, ajuda a liberar o tempo, eu queria dar só uma perspectiva. Por exemplo, se nós estivéssemos, Tiago, daqui a pouco o Lacerda volta, se nós estivéssemos no começo dos anos 2000, falando aí em arsenais, o que vem por aí, provavelmente nós estaríamos falando em CAI, CAD e CAM, concorda? Com certeza. Só que hoje nós não vamos falar de CAI, CAD e CAM, porque isso para nós já é passado. Né? Uhum, o que é o CAI? Exatamente. O CAI, vocês conhecem, para quem trabalha com odontologia, está muito habituado com o termo CAD e CAM. Né? O que é o CAD? CAD é AutoCAD, é Computer, me ajuda aí, Thiago. Agora você tem que falar, não, você sabe tudo aí. Computer Aided Design. Aided Design. E o CAM é Computer Aided Manufacturing. E o CAI é o Computer Aided Image, é a captura de imagem assistida por computador, o desenho assistido por computador ou a fresagem assistida por computador. E tem o CAP também, que é o Printing, né? O Aided Printing, exatamente. Então, assim, agora tem o CAP. Então, daí fecha esse ciclo do digital que nós temos no passado na odontologia, que é o CAD/CAM, são os equipamentos, hardware e software, que fazem captura de imagem, que fazem o trabalho dessas imagens, o processamento dessas imagens, e materializam essas imagens, seja por adição ou subtração. Por adição nas impressoras 3D e por subtração através do desbaste no scan. Então, gente, para quem pensa que a gente vai falar de tecnologia falando disso, está muito enganado, porque isso seria uma live para fazer lá no ano de 1999. Né? Como nós estamos em 2021... Algumas coisas para provocar, eu vou passar logo para o Thiago Kempen, mas eu gostaria que vocês pensassem, eu vou falar várias coisas aqui que me veio à mente agora e que eu gostaria de discorrer com vocês, pode ser uma ou mais, não vai dar tempo na live, com certeza, e tudo. Big Data, teleodonto, internet das coisas, blockchain, impressão 3D, biosensores e rastreabilidade e genoma. O que isso impacta na odontologia? O que a gente pode esperar de realidade aumentada, por exemplo? Nos próximos passos da odontologia. Tiago. Gostei que você fez a lição de casa direitinho, cara. Parabéns. Não, com certeza, a gente quando começa a falar de tecnologia na odontologia, todo mundo leva para esse lado do digital, né? E aí pensa que é o futuro, mas de fato, pessoal, o digital na odontologia já é o presente e não tem o que falar sobre o futuro dele, né? Já é a realidade, então já virou praticamente aqui é normal, né? Você entra num laboratório de prótese e uma impressora 3D é normal. Na verdade, na maioria dos setores do mundo, assim, né? Você fala de impressão 3D, já é um absurdo. Você fala, caramba, impressão 3D, que legal, né? Que novidade. Mas na odontologia já ficou uma coisa meio que até batida, né? Todo mundo tem pelo menos uma N-Cubic aí no laboratório. O que a gente tem que falar hoje mesmo aqui, por isso que a gente trouxe um especialista em realidade aumentada, que é o novo integrante do time K2Go, né? E também um especialista em tecnologia, né? Que o Tito é um nerd igual eu, né? Então a gente se autoconsidera especialista, né, Tito? Então, eu gostei de todos os temas que você falou, né? De blockchain, de biosensores e outras coisas do tipo. Mas eu queria começar, né? Falando sobre principalmente o Big Data. Eu acredito que a maioria das pessoas não está familiarizado com o termo. Talvez já tenha ouvido falar sobre isso, mas não esteja familiarizado com isso, né? Big Data, traduzindo literalmente mesmo, são os grandes dados, né? É quando a gente tem muita informação, muito dado mesmo, em um banco de dados só, né? Resumindo, bem resumido mesmo, tá, gente? Não me batam aí
quem estiver querendo uma explicação mais complexa. Tem um amigo meu que é muito bom para explicar sobre isso, a gente chama ele de Google, tá? Mas a parte do Big Data, o que é legal da gente falar sobre ela, é que diariamente a gente assina o GDPR, LGPD, né, Lei Geral de Proteção aos Dados brasileira e europeia, falando que, olha, você aceita os meus termos de uso? Sim, eu aceito, porque se você não aceitar, você não vai usar o seu iPhone, você não vai usar seu Exocad, né? E tem 2 anos, o Tito sabe bem, porque, não, tem mais de 2 anos, né, Tito, que a gente já conversa sobre essa questão do Big Data e inteligência artificial na odontologia. Por quê? Porque tem um tempinho aí que o Exocad já mudou os termos de uso dele para poder implementar, falando assim, olha, nós captamos informação da sua usabilidade para poder aprimorar nosso sistema. E aí você pensa, caramba, eles são tão bonzinhos, eles são tão legais de utilizar isso, né? E, bom, tem pontos de vista, né? No meu ponto de vista, sim, eles são muito bonzinhos, muito legais de utilizarem isso, porque eles estão desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial, que inclusive nosso amigo Rodrigo de Dário entrou aí agora, né? Que a Trishape está lançando, né? A inteligência artificial deles mesmos, né? Então, você vai mandar lá um trabalho para a Trishape para terceirização, você pode escolher se você quer receber em 24 horas ou 5 minutos. Tito Lacerda, lide com isso na CAD Express, né? Mas daqui a pouquinho eu passo para você. O que eu queria falar sobre o Big Data e essa questão dos termos de uso é que quando a gente pega, por exemplo, o que é isso aplicado na odontologia hoje, não estou falando de futuro, né? Cada usuário que está usando ali o Trishape, que está usando o Exocad, que está usando o Ceramil, está fornecendo dados para a empresa poder trabalhar em cima da própria inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial conectada com o Big Data? Nada mais é do que muita informação. Ou seja, não são centenas de pessoas fazendo projetos, não são milhares de pessoas fazendo projetos, são milhões de pessoas fazendo bilhões de projetos, né? Isso vai alimentando um grande banco de dados que faz o quê? Vou traduzir da melhor forma que eu já ouvi falar até hoje, né? Se você quer que um computador com a câmera reconheça o que é um gato, por exemplo, você vai mostrar para ele milhões de fotos de gatos de perfil, de frente, branco, preto, malhado, de todas as formas possíveis, porque o computador vai entender, pronto, isso aqui é um gato, e todas as vezes que eu ver ele, alguma forma parecida com isso, eu vou identificar como um gato, né? Nos nossos celulares a gente tem aí, quem tem Android, por exemplo, o iPhone também tem, mas vou dar o exemplo do Android, que é o que eu uso aqui, né? Você tem lá no seu Google Fotos o reconhecimento de quem está lá na foto. O Google sabe quem está naquela foto com base nas suas fotos. O Big Data nada mais é do que isso, ou mais ampliado, né? E aí a gente consegue ter uma aplicação na tecnologia maravilhosa, porque, vamos falar, né, Kogut, que a maior dificuldade que a gente tem no Brasil hoje em dia é a capacitação, né? São pessoas com alta capacitação para poder fazer projetos CAD, por exemplo, ou ceramistas, para qualquer fase, qualquer etapa de um laboratório de prótese, de uma clínica, a capacitação é um dos maiores desafios na odontologia brasileira, né? Mas, quando você implementa a tecnologia, essa ferramenta, no meu ponto de vista, ela tira as pessoas que não têm profundidade. Ela vai eliminando as pessoas que não têm profundidade, vai fazendo trabalhos mais simples, até o momento que vai começar a fazer os mais complexos também, né? E nos dá a oportunidade de sermos humanos, né? A gente poder usar a nossa curiosidade, a nossa capacidade criativa, porque eu vou passar para o Tito Petri daqui a pouquinho para ele explicar sobre isso. A máquina, ela não tem essa capacidade de criar, de ser criativa, né? Ela constrói numa base de dados. Me corrija se eu estiver errado depois, tá, Tito, por favor. Mas, no meu ponto de vista, por exemplo, isso é sensacional. Por quê? Porque isso vai nos dar mais tempo para sermos humanos. A máquina vai começar a substituir aquelas tarefas que são repetitivas, né? Para quem trabalha com CAD e está nos assistindo aí, por exemplo, cara, a verdade é que ficar fazendo projetinho o dia inteiro é um saco. Você gosta de projetinho que é desafiador, né? Fazer aquela facetinha que é sempre certinho, com preparo lindo e maravilhoso, é ótimo. Mas se todos os dias fosse só aqueles trabalhinhos fáceis, por exemplo, estava todo mundo entediado, né? Então a tecnologia vem com o Big Data e a inteligência artificial exatamente para poder posicionar-se para que a gente tenha mais tempo para ser humano e faça o papel do ser humano, que é ser criativo, curioso e gerar inovações, né? E aí eu queria passar, antes do Tito Lacerda, para o Tito Petri, para ver se minha fundamentação sobre Big Data e inteligência artificial está correta, e que aplicações, além da odontologia, que estão acontecendo hoje, Petri.
Assim, acho que inteligência artificial é um dos campos, né, da ciência da computação que tá bombando, né? Ciência de dados, inteligência artificial, o que você explicou das fotos, né? Machine learning, né? Hoje a Apple e o Google têm soluções que você coloca ali meia dúzia de fotos de alguma coisa e ele já cria um algoritmo para você para reconhecer aquelas fotos, né? Aquele padrão, né? Realidade aumentada, robótica, né? Todas essas áreas aí vai permear tudo, na verdade, né? E uma coisa que você falou, Thiago, o lance dos softwares, né, serem cada vez mais gratuitos, mais abertos, mas ao mesmo tempo eles estarem por trás ali, pegando suas informações, entendendo seus processos, né? Então, assim, eu acho que todos esses programas, todos esses processos a gente tem que usar, né, esse monte de soluções que a gente vê aí, né? Só que aquele negócio, não adianta você pensar num sentido financeiro, entendeu? Não adianta você achar que você vai usar a tecnologia porque você vai poupar esforços e fazer tudo automaticamente, porque é uma grande mentira, na verdade. Você vai trabalhar de uma maneira mais eficiente, vai atingir mais gente e vai fazer mais rápido, brincando, né, as coisas, aquelas tarefas repetitivas não vão ser mais maçantes, né? Então você vai trabalhar com inteligência, com gosto, assim, né? Se você souber usar legal as ferramentas e ao mesmo tempo souber fazer o que você disse, evoluir como ser humano, né? O grande lance hoje em dia a técnica não importa mais, né? A técnica um script executa, né? Com qualquer algoritmo aí que você, qualquer regra na verdade, né? Por isso que a gente não pode pensar mais como robô, tá? Hoje é aquela coisa que a gente, até você falou outro dia, né? Agora a moda é ser igual era antigamente, na verdade. Tá? Tipo, eu falo, eu sou o cara da tecnologia, eu gosto de programação e tal, mas hoje eu tento fazer só o que um índio faria, na verdade. Eu acho que o homem deveria se preocupar com isso. É lógico, a gente não vai poder viver mais sem tecnologia, já abraçamos em todas as pontas, né? Mas você tem que entender a extensão das suas ações, né? Das nossas ações. A gente vai criar um software que vai fazer a tarefa de algumas pessoas, mas o que essas pessoas vão fazer, né? E por que a gente está colocando isso? Todo o processo, né? Eu sempre faço esse paralelo com um desenho animado, tá? Tipo, muitas pessoas pensam assim, o Gibi da Mônica, por exemplo, né? Deve ter um programinha lá que os caras saem pegando um monte de quadrinho da Mônica e colocando lá e fazendo gibi. Não, Gibi da Mônica, até hoje os caras desenham o negócio na mão, entendeu? Um Sério? Não sabia personagem, dessa. sim. Porque imagina assim, se a Mônica nos anos 60 já criassem algum método, né, para você montar bibliotecas ali, né, poderia, né, ter formas de copiar, né, o desenho da Mônica seria igualzinho até hoje, seria aquela Mônica toscona, entendeu? Então, o fato dos caras desenharem e desenharem de novo e desenharem de novo o personagem, ele vai modernizando o personagem, ele vai evoluindo, você entendeu? Esse é um ponto super importante. A gente não pode travar numa técnica. Nossa, resolvi o meu problema aqui, agora tá tudo no automático. Tá bom, mas aí você tem agora tempo para pensar. Então, eleva a sua ideia um nível a mais. Isso às vezes é muito difícil, viu? Muitas pessoas conseguem essa forma automática aí de trabalhar, de realizar alguma coisa, né, através da computação, mas acabam esquecendo de evoluir a ideia, sabe? Evoluir a ideia não só ganhar mais dinheiro, tá? Eu vejo vários sistemas, tipo Uber, por exemplo. Cara, Uber e iFood, para mim, são sistemas que estarão comprometidos em pouco tempo, tá? Uber, todo mundo está falando, cada vez mais motoristas evadindo a plataforma, né? É lógico, eles abraçaram de um jeito ali um público, né? Tem tanta gente usando, tanta gente trabalhando na plataforma, que é difícil todo mundo se desligar, né? Mas eu acho sim que eles deveriam estar pensando um passo à frente já. Bom, beleza, resolveu um problema de mobilidade, então vamos pensar no próximo passo. Qual que é o próximo passo? Entendeu? Não é só
baratear o sistema, fazer os motores trabalharem cada vez por menos e só para expandir, entendeu? iFood é a mesma coisa, né? É o que você falou aí aconteceu na odontologia, né? A galera acha que o CAD vai resolver todos os problemas, então os cadistas pararam de fazer treinar anatomia, enceramento e aplicação de cerâmica, né? E aí eu queria passar para o Tito Lacerda sobre isso, né, Tito? Os desafios que, por exemplo, você com a CAD Express vão enfrentar com essa concorrência, entre aspas, da inteligência artificial, né? Hein, Tito, até antes de você falar, só que eu vi que entrou bastante gente agora. Só lembrando que o nosso tema de hoje é os arsenais da tecnologia para a odontologia, né, presente e futuro. Parece que nós estamos fazendo, sim, uma grande viagem, mas depois de tudo isso, nós estávamos falando agora sobre Big Data e o que isso impacta, e depois que o Tito respondeu o Thiago, eu gostaria de voltar e trazer para um contexto atual de Big Data na odontologia, o que isso nos impacta no dia a dia, o que a gente precisa se alertar em relação a. Então vamos lá, Lacerda. Boa tarde a todos novamente. Para quem chegou agora, meu nome é Tito, eu sou gerente de produção da CAD Express, certo? Nós somos uma central de planejamento e CAD sob demanda para laboratórios e radiologias. Vamos lá, pergunta específica. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao Kogut por ele ter mencionado o blockchain na abertura, porque isso é uma coisa que eu achei que eu ia trazer aqui sem ninguém nem imaginar. Eu quero muito falar sobre isso, estou com a mão tremendo para falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre o blockchain. Vamos falar sobre Big Data, então. Vou fazer só um acréscimo aqui ao que já foi comentado. O Big Data, a Big Data, como você for chamar, ela é uma tecnologia, ele é um estudo de bases de dados gigantescas. O grande ponto é que essas bases de dados, elas não são organizadas. Elas não são dados que você tem uma resposta explícita dela. É diferente de você fazer uma grande enquete perguntando se você vota no candidato A, no candidato B, e você tem uma resposta objetiva. Você não tem Big Data, apesar de você ter uma grande massa de dados, você não tem nenhum grande estudo em cima disso. O Big Data é justamente você conseguir pegar várias informações diferentes, não necessariamente correlacionadas, e tirar valor disso. Há quem já chamasse disso de mineração, no sentido de Big Data, não no sentido de blockchain, ou até chamar é como se fosse vasculhar lixo nesse sentido, procurando uma pedra de ouro lá. A Amazon já fez muito isso. Hoje em dia, se você tiver uma esposa ou você estiver grávida, com certeza o Google ou a Amazon, ou o Mercado Livre talvez, já vai saber que você está grávida antes mesmo de você ter realizado o teste. Isso já aconteceu antes. A Amazon já descobre as pessoas que estão grávidas antes delas fazerem teste, só pelo padrão de pesquisa que elas fazem no site de compra. Falando nisso, em odontologia. Inteligência artificial é muito bom, tem evolução, muitas evoluções aí que já estão mudando. Já existe inteligência artificial no ramo da radiologia para a parte de laudo. Mas a gente tem que entender uma parte muito importante sobre o funcionamento de inteligências artificiais, né? Existem vários tipos de algoritmos de inteligência artificial. Os mais legais, os mais ilustrativos são aqueles que simulam um ambiente predatório, que utilizam algoritmos evolutivos. Que eu não vou entrar em detalhes exatamente sobre isso, mas basicamente é um software que ele vai se moldando a partir dos resultados que ele vai dando, né? Quem já fez um CAPTCHA da vida, um CAPTCHA é quando você digitar aquelas letrinhas para você provar que você não é um computador, você está ajudando uma máquina a identificar as letrinhas, ou identificar o trem, identificar o avião, identificar uma placa de carro. Isso aí é você ajudando uma inteligência artificial, ao mesmo tempo que ele está usando ele está validando sua entrada no sistema. Isso é o CAPTCHA. E nem quando a gente usa máscara, né? Que, exatamente. Na verdade, está servindo para aprimorar os algoritmos de reconhecimento facial, né? Qualquer rede aí que tiver uma fotinho minha sem máscara, de frente, de lado, vai melhorar ainda mais. Porque se eu tiver um bigode, uma barba, né? Não atrapalha mais. Não, agora, e uma hora eu acho que vão mandar a gente cobrir a parte de cima. Não sei porquê. Mas usando óculos, ou óculos de realidade aumentada. Já ouvi falar que se coçar o olho contamina, tem classificações de vírus que cai o olho, já vi fake news na internet falando isso. Só estou esperando a hora que o Mark Zuckerberg vai mandar a gente comprar um Ray-Ban, que é a prova de Covid, mas tudo bem, continua. Eu tenho que evoluir aqui. Esses algoritmos de inteligência artificial, eles são construídos de forma contrária. A gente não diz para eles o que é o melhor. Eles vão tentando e a gente vai dizendo para eles se está indo bem, se não está indo mal, eles vão aprimorando. Essa é uma forma muito rudimentar de explicar isso.
muito, mas dá para ter uma noção. Só que qual que é o ponto disso? Qualquer tipo de projeto que você desenvolva, qualquer tipo de inteligência, seja ela artificial ou até natural, digamos assim, se você vai por esse caminho, você cria o que a gente chama de máximos locais. Então, cedo ou tarde, essas máquinas elas vão ficar boas, essas inteligências, só que elas vão ficar boas para coisas específicas sempre. Ela vai encontrar um máximo local, e aí qualquer caso, agora falando de odontologia, qualquer caso que fica muito fora dos outros 90 mil que ela testou, que tem a solução, mas não tem muita replicabilidade, ela não vai saber responder. Então sempre vai ter um caso que ela não vai saber responder. E isso já acontece na parte de laudo, né? Você tem, a imagem já é algo digital, o software consegue entender as imagens, dizer qual dente que tem lesão, qual que não tem, e ele vai te dar uma resposta, ele vai te gerar um laudo que seria equivalente a um laudo de uma pessoa, e algumas vezes até melhor, para alguns casos, muitas vezes em 99% das vezes. E aí as pessoas falam assim para mim, tá, Tito, mas 99% das vezes é um problema, porque 1% ainda vai ter errado. E essa é a grande mágica. O software não precisa acertar 100% das vezes. Ele só precisa saber quando ele está errando. Então existe um algoritmo e ele consegue calcular a convergência dele, o quanto aquele caso estava dentro da expectativa dele e não. E quando ele apontar e levantar o braço e falar assim, olha, esse caso aqui eu não sei dizer o que é uma lesão. Ou se for um caso de prótese, ele vai falar assim, olha, eu não estou conseguindo desenhar essa coroa aqui. E assim por diante, aí uma pessoa vai assumir. E isso é a tendência para acontecer. Isso é um risco, agora vocês me provocaram em cima da nossa linha de produção. Pelo contrário, isso é a maior facilidade que eu quero ter. Eu quero ter esse software na minha linha de produção agora, para quem desenvolveu. Inclusive, isso talvez não fosse nem tão novo assim. Há 2 anos atrás, agora quase 3 anos, eu estive na IDS, na Alemanha, e já vi softwares de ortodontia de planejamentos ortodônticos alimentados por inteligência artificial. A ortodontia ela é um pouquinho mais fácil, tá? Salve aspas, não me matem por isso, porque você não precisa mexer na morfologia, necessariamente na morfologia dos dentes, mas sim no posicionamento, né? É um pouquinho mais simples, por favor, não me matem, mas é um pouquinho mais simples do que a parte protética nesse sentido. Agora, e quando você tiver um caso que você tem que mexer com o orto e implante junto? Por mais que você tenha 90 mil casos, quantos casos desses 90 mil, quantos a melhor solução era desse jeito? Então, assim, até hoje, uma coisa que nunca vai deixar de existir vai ser o laboratório que trabalha de forma tradicional com gesso. Isso não vai deixar de existir nunca, vai ter sempre aquele cara. Assim como hoje, por mais que eu possa comprar um terno em qualquer loja de terno por aí, ainda tem o alfaiate que vai fazer o terno customizado para mim, para minha solução específica. Então isso não vai deixar de existir nesse sentido, isso não é exatamente uma ameaça. É simplesmente a gente vai se adaptando com a evolução do processo. Então, para CAD, isso deve acontecer. E vai ter, assim, muito mais valor agregado, né, Tito? Porque, por exemplo, eu tenho uma radiolinha aqui que eu comprei em Londres, preço caríssimo, com os bolachão aqui de vinil, que custa hoje muito mais caro do que eu acessar aqui no Deezer, que eu também tenho essas plataformas digitais, mas parece que tem uma coisa, assim, uma referência, tudo que pega, assim, na emoção do ser humano, que tem um valor, é um valor intangível, né? E você falou uma coisa muito bacana, que eu queria aproveitar esse gancho, da parte de orto, que é mais posicionamento, né, diferente da parte protética, que já pega morfologia, anatomia. E você sabe, Tito, que hoje nós criamos um hype na K2Go. Eu falei para o Thiago lá atrás, né, a gente conversava sobre isso, é difícil colocar a roda para girar, mas depois que ela começa a girar, cara, às vezes assim você até se assusta com os avanços. Nós, em pouco tempo, já estamos na consultoria número 107, a maioria em laboratório de prótese. Por que a maioria em laboratório de prótese? Por conta da complexidade, porque quando a gente fala em consultoria, em analisar números, organizar processos, marketing, recursos humanos, a gente vê ali como se fosse uma linha de produção, e na realidade não deixa de ser, é uma linha de produção, só que é uma linha de produção de um elemento único na boca de um paciente que é único no mundo entre os 7 bilhões. Então ele tem uma anatomia, por mais que você que trabalha com isso, né, com uma central de planejamento, você sabe que você tem lá aquelas 5, 6 bibliotecas padrão que Nutmiller, não sei o que mais, lá que sempre vai cair nelas. Mas você não consegue simplesmente, não, é essa biblioteca, faz, baixa, fresa e aplica e entrega na boca do... Não, você tem que ter um trato, isso que eu digo, né, nunca
só reforçando, corroborando, né? Não vai, o artista nunca vai ter o protético, quem trabalha com maquiagem, com cerâmica, ele sempre vai ter que dar aquele toquezinho para individualizar e colocar aquilo na boca do paciente. Não é uma linha de produção que tem Corolla branco saindo para tudo quanto é lado, não. Cada um tem um tom diferente e é isso que torna tão complexa a gestão de laboratório de prótese. Na minha visão, mais do que clínica e mais do que a clínica seja radiologia ou clínica odontológica. Não que não seja complexo, porque tem o fator humano e a consultoria mexe muito com essa mudança de cultura. Mas, Thiago, você começou assim buscando essa questão do Big Data, da inteligência artificial. Eu queria trazer assim para o momento agora, né? O que a gente observa que já está acontecendo, né? O que está movimentando no mercado? A gente vê, na realidade, você pode dizer, mas eu ainda não sou nem digital. Claro que é, se você está assistindo essa live, você já é digital. Quando você vai no dentista, você já tem que fazer uma pesquisa. O dentista fala que você tem lá, você vai ter que fazer uma enxertia óssea, você já vai lá no Google, ver o que é essa tal de enxertia óssea e ver um monte de casos de colocação. E quanto então custa? Você já... E quanto custa, né? Já consegue fazer essa pesquisa de preço, benchmarking entre profissionais. Então, as clínicas e os laboratórios têm que se munir para isso. O que você está oferecendo para o teu paciente? Então, assim, não adianta, não é uma questão assim de minha decisão, se eu vou entrar ou não vou entrar no digital. Primeiro que, na nossa visão, você já está. E agora, os processos do digital, Thiago, e vai muito em linha do que eu já ouvi o Tito Petri falar, principalmente você usar os benefícios daquele esforço repetitivo, por exemplo, eu não precisar ficar atualizando planilha de negócio a cada consultoria, eu já ter uma inteligência que vai lá e preenche ela para mim de acordo com alguns parâmetros, mas para liberar mais a nossa criatividade. Como que eu vou fazer aquele contato? Por isso eu não acredito muito nessas coisas massivas, não, eu vou dominar o mundo, eu vou fazer 50 milhões de próteses, 50 mil implantes esse ano, 3 milhões de implantes. Não, cara, é liberar o tempo para você ter mais contato com o teu paciente, mais contato com o teu fornecedor, mais contato com o teu sócio, com os teus funcionários, criar um ambiente assim que não tenha aquela síndrome do fantástico, que a segunda-feira de manhã seja tão gostosa quanto a sexta-feira, 18 horas, né? Concorda, Thiago? Concordo 100%. Na verdade, uma coisa que eu queria falar, você falou várias tecnologias diferentes e disruptivas para o futuro aí, né? Por exemplo, os biosensores também, e tem uns microchips e outras coisas do tipo. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Tito falar sobre blockchain, que é um assunto que eu adoro também, né? Mas uma coisa que a gente tem inteligência das coisas, que é um assunto que eu adoro, internet das coisas, né? Consultoria, a internet das coisas, porque vai impactar muito na nossa consultoria. A gente vai ter que fazer umas 3 lives, né? A gente vai ter que fazer umas 3 lives para falar disso. Vamos tentar explorar o máximo isso daqui, então. Uma coisa que todo mundo tem que entender é que o grande limitador que a gente tem de tecnologia hoje em dia não é software, né? Capacidade de programação, o Tito pode falar bem, o que é bom o Tito, né? Os Titos podem falar bem aí, que, na verdade, você consegue fazer o que você quiser com programação. Você tem a limitação ali da tecnologia, né? E os equipamentos todos estão evoluindo. A prova disso é o novo iPhone aí com a câmera ferrada, né? Eu elogiando o iPhone, pra você ver o tanto que o negócio tá ficando bom agora, né? Você tem a lei de Moore, que é uma evolução constante que você vai fazendo a cada 18 meses ali, né? Então, na verdade, todos os componentes eletrônicos estão ficando cada vez menores, né? E passando cada vez mais para componentes eletrônicos biológicos, porque eles conseguem ser menores ainda, melhor condutor, menor, e aí os equipamentos vão ficando menores ainda. Então, scanner intraoral vai ficar menor, fresadora vai ficar menor, impressora 3D vai ficar menor, lógico, dentro da necessidade, né? Uma fresadora tem que ter robustez para poder ficar mexendo os motores, os eixos. A impressora 3D tem que ter espaço para você colocar a impressão lá dentro. Mas os componentes vão ficando cada vez menores, né? E com eles ficando menores, mais rápidos, mais baratos e mais fáceis de produzir, cada vez mais a gente tem ferramentas para a gente poder desenvolver e crescer a parte de software, a parte de desenvolvimento mesmo, né? E quando a gente fala sobre essa parte, o Tito Lacerda, ele comentou sobre a mineração, né? Ele comentou da mineração no Big Data. Mas a gente tem aí, ele caiu aí agora, mas está voltando daqui a pouco, a gente tem aí essa mineração no blockchain. E normalmente é muito famosa a do Bitcoin. Todo mundo fala de Bitcoin, Ethereum, criptomoedas como um todo, né?
E o blockchain, ele ficou famoso por causa do Bitcoin. Mas o que é o blockchain? Eu queria que o Tito Petri nos ajudasse a explicar um pouquinho para o nosso público aqui, para depois eu e o Lacerda trazermos para o mundo da odontologia junto com o Kogut. O que você me diz, Tito? Cara, blockchain, eu acho que é uma ideia, né? Uma ideia de você criar uma estimativa de valor em cima de algo finito, né? E, não sei, eu não entendo muito, viu, cara? Eu acho que é uma das coisas das tecnologias modernas aí que eu tô mais por fora. Consegui te pegar em uma, pelo menos, né? Cara, o blockchain, para simplificar aí para todo mundo, o blockchain nada mais é do que uma forma de segurança, né? Quando você faz, por exemplo, uma criptografia, igual a senha de um banco, você coloca a criptografia de ponta a ponta. Tem a criptografia do banco e tem a criptografia do usuário. Ponto. Então, se você quebra do usuário ou a do banco, pronto, você entrou, consegue fazer o que você quiser, consegue fazer a festa ali, né? O blockchain, o que ele faz é distribuir essa criptografia. Não está mais entre o usuário e o banco, está entre todos os usuários daquele sistema. Cada um tem um pedacinho. Quanto mais pessoas entram naquilo, mais difícil de acessar fica. Então, é essa questão que a gente tem que entender sobre o blockchain. A dificuldade que é de quebrar. Por quê? Ele traz mais segurança para os nossos dados, né? Por isso que eu quis trazer primeiro a questão da inteligência, né? Do Big Data e outra da inteligência artificial e do Big Data. Por quê? Porque o blockchain, ele é uma necessidade, principalmente no mundo que está em evolução constante, assim, e de necessidade de segurança digital. Eu falei de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, eu falei de GDPR, que é a LGPD europeia. Isso tudo está vindo, pessoal, agora nessa fase, não é à toa. É para começar a tentar nos proteger em relação a tudo isso que está acontecendo e que às vezes a gente nem tem conhecimento, né? E aí, Tito Lacerda, eu já dei uma pegadinha ali no Tito Petri, queria ver a sua visão sobre o blockchain, não só na odontologia, mas como um todo. Olha só, Tito, deixa eu só fazer um complemento também, porque o blockchain eu já queria linkar com o prontuário. Porque, assim, na minha visão, e eu sei que é na visão do Thiago também, e nós estamos trabalhando também em cima disso, o paciente, ele tem que ter uma reserva dos seus dados. O que isso impacta em relação às minhas informações pessoais? Porque hoje, como você mesmo falou, nós estamos expostos, né? Você está alimentando aí um Big Data. Cada vez que eu clico lá no YouTube, já vem lá todos os filosofia, esoterismo, você vem lá as tuas questões, né? Então essa inteligência já está nos permeando. Depois eu quero falar um pouquinho também sobre a internet das coisas, o que isso pode impactar na odontologia. Então eu queria que você tirasse agora essa coceirinha da mão aí de falar de blockchain e trouxesse um pouco à tona aí para nós também. Blockchain, criptomoedas, esse é particularmente um assunto que eu pessoalmente gosto de estudar. Eu sou um grande fã de tecnologia e eu já comecei a estudar não por causa da odonto, mas depois eu comecei a ver algumas coisas relacionadas à parte de saúde de cripto, né? Com criptotecnologias, criptoativos e blockchain. Deixa eu fazer um complemento primeiro do que o Thiago falou. Eu gosto de ter uma analogia que eu acho muito mais legal para explicar o que é um blockchain ou o que é um criptoativo. Eu gosto de dizer que uma blockchain ela é uma espécie de um cartório descentralizado. Acho que esse é o melhor jeito de explicar do que se trata. Então é como se existisse um cartório em que todo mundo junto concorda com o que está registrado lá dentro daquele cartório ou não. O que você pode registrar no cartório? E no caso de das blockchains que a gente ouve falar mais, Bitcoin, Ethereum, geralmente se registra transações de moedas que podem ter qualquer nome que você quiser. E aí, no caso, se criou o Bitcoin. Bitcoin é a moeda que roda na rede chamada blockchain. Ether é a moeda que roda em cima da Ethereum. Beleza. Isso são moedas. Mas concorda comigo que qualquer contrato que você faça, eu posso escrever um contrato para o Thiago dizendo que eu vou desenhar para ele 20 dentes e eu posso registrar esse contrato num cartório do lado da minha casa, ou eu poderia fazer isso numa rede como essa. Esse que é o grande ponto. Só eu poderia fazer isso porque só eu tenho a minha carteira e só o Thiago poderia aceitar esse contrato. Isso é o que chama-se de contrato inteligente em redes. Tá, Tito, beleza. Aí tá aparecendo aula de coach, de finanças, vamos para a parte do odonto agora. O grande lance é que essas são tecnologias
muito novas. O próprio Bitcoin, que é super recente, eu tô falando que tem 10 anos, que é considerado muito novo ainda. A gente está começando a entender os alcances disso. Eu já pesquisei, né, quando a gente foi falar, quando eu fui convidado para essa live, eu fui pesquisar para ver se já existia alguma coisa no ramo de odonto. E existe um criptoativo chamado Dentacoin. Não é dental, é Dentacoin. Ah, é? Não estou aqui para recomendar esse ativo de forma nenhuma, nem nada do gênero, nem dizer que criptoativos são coisas boas, mas estou aqui para dizer qual que é a proposta desse ativo que eu achei muito interessante. Do que se trata? É uma moeda, como o Bitcoin, como qualquer outra moeda digital. A diferença é que a proposta dessa empresa é você poder pagar seus tratamentos com esses ativos, criar contratos. Então, eu poderia fazer um contrato de prestação de serviço com o Kogut, usando essa moeda, ele receberia essas moedas mensalmente ou a cada X tempos, através de um contrato que é registrado nesse sistema. E todo prontuário, que aí agora junto com o que o Kogut falou, pode ficar registrado como um NFT. E aí vamos pensar que isso, para simplificar as coisas, é um registro que fica lá na carteira, então é como se eu fizesse uma panorâmica, ele pudesse ficar registrado nessa rede, não exatamente o arquivo da panorâmica, mas sim uma referência à existência desse arquivo. E aí o desbloqueio dele pode ser outro processo. Entenda que existe uma indicação de que o meu exame foi feito e está lá naquela rede. E as possibilidades a partir disso, elas são muito, vamos dizer assim, até assustadoras com as possibilidades de desenvolvimento. Exemplo, seria possível eu me juntar como paciente com outros 200 pacientes e oferecer o meu exame para uma empresa fazer uma pesquisa. E aí essa empresa me paga, junto com o pagamento para todas as empresas, para terem acesso ao meu exame. E eu vou receber nessas moedas. Eu poderia trocar isso por um atendimento, por um serviço num laboratório, em qualquer lugar do mundo, certo? Então existe um leque ainda, a verdadeira palavra para isso seria desconhecido de possibilidades do que se poderia fazer com um sistema descentralizado. A volta ao É o escambo, os escambo. primórdios Isso. É a volta ao escambo, E aí só que se conecta. É aí que Exatamente, se a volta conecta. ao escambo. Olha só, gente, eu sou fascinado com tecnologia, né? Que pena que o Tito, o Petri caiu, mas de repente vou devolver aí para você, Lacerda. Pensa o seguinte, ó, eu queria falar de teleodonto e internet das coisas. E aí entra numa área de especialidade do Tito Petri, que é a realidade aumentada. Aproveitando que você voltou aí, Tito, então volto para você essa pergunta. Eu queria linkar duas situações que vai impactar em breve a odontologia. Teleodonto linkado à realidade aumentada e depois a internet das coisas. Já vou... talvez não seja nesse bloco internet das coisas, a gente deixa para outro. Vamos falar de teleodonto. Pensa o seguinte... Você ter um óculos, me diga se eu estou doido, Petri, ou se é possível. Eu coloco um óculos aqui, digamos que você é o foda, cara. Você é o cirurgião que domina tudo de uma determinada técnica, tá? E eu sou eu sou um cara conectado contigo, mas eu não tenho a tua habilidade. Eu tô a 5.000 quilômetros de distância de você. Mas eu coloco aqui um óculos... e eu faço toda a anamnese ali no meu paciente e de repente, não a anamnese, já parto para o front ali fazendo a cirurgia e eu com fone de ouvido, você está usando as minhas mãos, eu como profissional de odontologia, e você está vendo exatamente o que eu estou vendo e você está guiando a minha mão para fazer aquele procedimento ao vivo e você a 5.000 quilômetros de distância. Não sei se você conseguiu capturar, Tito, porque você tinha dado aí uma fuga aí da internet. Sim. Você entendeu? Você é o meu professor, você está aí em São Paulo, eu estou em Curitiba. Vamos diminuir a distância, 400 quilômetros de distância. Eu coloquei o óculos, você está vendo exatamente o que eu estou vendo, eu vou começar o procedimento, e eu com fone de ouvido, eu vou falando o que eu quero fazer, e você, opa, não, Kogut, mas olha, vai aqui, vai por ali. Como que você vê essa possibilidade no futuro breve? Na verdade, assim, ó, se você conhecer a Vuforia, né? Vuforia é uma das principais ferramentas de realidade aumentada que tem hoje, tá? A Vuforia, ela tem o Project Chalk, Projeto Giz, tá? Que é exatamente isso que você está falando aí. Tipo,
Eu, eu lembro que eu vi isso numa feira em São Francisco, né? Isso faz tempo, viu? Foi acho que em 2015 até. Ih, então evoluiu muito. Muito, deve estar muito à frente do que eu vou falar agora. Mas já existia isso, sabe? Uma pessoa colocar um óculos, então eles tinham até um simulador lá que você ia arrumar um reator nuclear, entendeu? Então você colocava o óculos, você entrava no reator, era uma cenografia que eles fizeram na feira, né? E aí ficava o seu amigo do outro lado, e ele que tinha as instruções, ele que sabia o que você tinha que fazer, entendeu? E aí ele via o que você estava vendo e ele podia aqui, imagina que eu estou lá dentro do reator com óculos aqui na minha cara, né? E ele do outro lado pegava uma caneta e falava, ó, vem aqui, ó, aperta esse botão, entendeu? Então ele já desenhava no meu olho aqui o que eu tinha que fazer, você entendeu? Então, assim, isso é claro, isso hoje eu já vi aplicação para cirurgia, né? Para cirurgia, parece que já teve uma cirurgia feita a um país no outro, um continente de Já. distância, né? Mas daí foi usando a Então, robótica, e né? fora. Foi usando, Foi usando replicando os robótica. Sim, movimentos sim. usando a robótica. Foi um médico americano fazendo uma cirurgia na China. Sim. Mas é aquele negócio, eu acho que o lance do óculos ele vai estar aí é para isso mesmo, assim. Eu acho que finalmente isso que é legal, a gente vai estar vivo para ver, assim, né? Porque a limitação da tecnologia, né? É o barramento entre o ser humano e a máquina, né? Tudo que você quer dar de instrução para a máquina, você tem que ir lá no teclado e digitar um comando, e com o mouse até o botão e clicar, né? E aí hoje com esses dispositivos de... Você pega lá o Emotive, né? Que ele é um capacete que você põe aqui, ele tem 16 eletrodos aqui. E aí você vai pensando, ele vai controlando. Você liga ele no computador aqui e joga com ele, entendeu? Então, eu acho que para a área médica é óbvio que tudo isso vai ser usado, vai ser aproveitado. Os caras da Tesla não falaram que ano que vem já estão fazendo aqueles robôs autônomos, né? Então, aquilo ali para você colocar numa bancada ali, né, sei lá, desempacotando coisa, arrumando, né? Eu imagino que em breve, assim, é pouco tempo. Acho que coisa de 5 anos, 10 anos, a gente vai ver E, duas viradas desse robô. A gente já vai estar vendo a segunda geração desses robôs, entendeu? e tem outra Acho que aplicação fácil aí, Tito, na educação, né, cara? Imagina, por exemplo, um dentista poder fazer milhares de cirurgias na boca de um paciente na faculdade ainda, né? Você vai estar na realidade aumentada fazendo uma cirurgia num paciente que não existe, na verdade. Pode ser, sei lá, uma melancia ali na sua frente, mas virtualmente você está vendo uma cirurgia de fato. Você vai... Já viu aquele joguinho, né? Tem um joguinho antigaço lá de tipo de tabuleiro que você vai fazer a cirurgia. Aí você erra na cirurgia, solta uns pedacinhos assim, né? O bichinho estoura. É a mesma coisa, só que com realidade aumentada, né? E quando a gente fala de tecnologia, o maior investidor do mundo em tecnologia chama-se Exército Americano, né? O Exército Americano ele já fez uma parceria com a Microsoft bilionária, um investimento bilionário com a Microsoft, para desenvolver os óculos de realidade aumentadas deles para os soldados, porque agora todos os soldados americanos vão andar com óculos de realidade aumentada, né? Por quê? Porque daqui a pouquinho todos esses soldados serão robôs que serão organizados por esse tanto de nerd que está sendo criado aí agora jogando videogame e sendo muito bom em jogo de primeira pessoa. E a mesma sim, coisa vai ser aplicada em outras áreas. Né? sim. A internet foi desenvolvida pelo exército americano e agora todo mundo usa. Ninguém presta muito atenção, né, cara? A gente fala muito de rede social, de Facebook, né? Mas, cara, a maioria da atenção dos jovens hoje tá no PlayStation, velho. Tá no PlayStation. Eu fico só pensando que tipo de IA que os caras estão criando ali, entendeu? Não é possível que assim, a molecada passe tantas horas jogando jogos de guerra e não é possível que aquela IA seja jogada fora, entendeu? É só você ver o bot. De dado rolando lá, os caras É só jogam você ver os fora bots, aquilo lá. Tito. Ver o bot do Counter-Strike 1.6 e ver o bot do Counter-Strike Global. Não dá, cara, não dá. Eu ia fazer um comentário meio. Por que eu acho que tem só... por que eu acho que existe um investimento tão grande em e-games, velho? Isso também pouca gente percebe, né? Pô, teve uma final do e-games lá que teve na Califórnia, né? Que foi maior que a NBA, velho. Maior que o final da NBA. Foi de League of Legends. League of Legends, exatamente. Foi em 2019 que eu tava lá. E foi no mesmo dia, né? Foi um dia depois, acho. E o estádio lotou mais que a final da NBA, entendeu?
E assim, os prêmios, né, para esses jogadores aí já vira coisa milionária, entendeu? Por quê? Porque eu acho que os caras querem treinar o algoritmo numa maneira tão extrema, assim, entendeu? Que para isso que eles ficam caçando essas pessoas que, meu, o cara que consegue dar um tiro, passar na frestinha ali, aí ele fala, não, esse cara, mano, põe ele aqui É, jogando para melhorar extremamente, entendeu? lembra os desenvolvimentos na indústria automotiva através do laboratório da Fórmula 1, né? Pega ali o nosso saudoso Senna, Schumacher, né, tal. Tudo Pode que eles crer, faziam pode crer. e quantas tecnologias. O meu carro hoje incorpora ali pelo menos umas 10 tecnologias que são oriundas da Fórmula 1. E eu queria, assim, Sim. até, eu vi que a Gislene entrou, beijo grande, Gis. Então, assim, a gente falando desse arsenal de tecnologia, então deixa eu falar um pouquinho de laboratório e um pouquinho de, voltar um pouquinho, porque a gente já está lá em cima, né? Já está falando, assim, em teleodontologia, telemedicina, realidade aumentada, mas num futuro, assim, muito próximo, existe, por exemplo, o que isso pode impactar um laboratório de prótese? Falando aí agora com quem tem laboratório, está o William, está a Gislene e tem mais alguns amigos nossos aí do laboratório que estão aí. Pensa que você pode ter uma etiqueta chamada RFID em todo o teu estoque, que é uma etiqueta de radiofrequência. Basicamente, você tem um dispositivo lá no teu celular, no teu computador, que está conectado, é que nem o chip de cartão de crédito, né? Você vai lá e aproxima a maquininha. E você tem a passagem das caixinhas, tudo com essa etiqueta também. Então você não precisa mais lançar no sistema, você não precisa mais se preocupar, porque em tudo isso você vai ter na palma da mão, você vai estar vendo ali onde que está a caixinha, quais os materiais que estão sendo utilizados, e automaticamente, quando faltar um estoque, você aperta um botão, você sabe exatamente em 30 segundos você tem lá todo o teu inventário somado. E falando em gamer, esse termo que nós temos aí de gamificação, né, que nós utilizamos hoje nos softwares aí de gestão, daqui a pouco você não vai precisar nem consultar o Kogut para saber o que você tem que fazer, qual que é a estratégia que você vai executar no teu laboratório, na tua clínica. Porque o teu próprio software, ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado que tua margem de contribuição diminuiu. E daí você aperta, vai para um próximo nível, né? Mas por que diminuiu a minha margem de contribuição? Porque aumentou aqui o teu custo variável e, consequentemente, impactou no teu ponto de equilíbrio. O teu ponto de equilíbrio estava em 100 e agora está em 120. O que pode ter acontecido? Você conversando com a tua máquina, e a tua máquina vai dizer assim como se fosse o Kogut analisando os números lá do teu laboratório, da tua clínica. Vai dizer o seguinte, não, você está com um índice, o teu lead time aumentou de 9 para 15 dias entre entrada e saída de serviço, e a tua taxa de churn, que são os clientes em abandono, subiu de 20% para 27%. Então, o que eu faço? Ligue para esses clientes, veja essa etapa da produção, que é onde os trabalhos mais estão represando, e tome essa providência. Já pensou, cara, você conversando com o dispositivo enquanto você anda pelo teu laboratório, ou posso citar também exemplos de clínica, sem contar que essa tecnologia, voltando aqui para a teleodontologia, né, o que abre de espaço para você estar numa sala e você virtualmente em outra sala e até usando os olhos e as mãos de um aluno para fazer uma cirurgia ou de um colega para operar em conjunto. E isso, gente, até o William, um abração, William, não seria, já existe a tecnologia, só falta aqui algumas pessoas aí, tipo os doidos aqui do Tito, do Thiago e dos Titos, né, do Thiago e do Kogut, para materializar isso e começar a trazer Aí fica uma esses dúvida, benefícios, Kogut. né? Será que essa live é um pouco de spoiler? Será? Talvez, né? Uma coisa que eu queria falar com o pessoal que está entrando aí agora, né, pessoal? Que ainda não estava, por exemplo, a Gislene não estava aqui no começo, é que a gente trouxe o Tito Petri, além do Tito Lacerda também, né? Mas principalmente o Tito Petri hoje. Por quê? Porque ele é um novo membro do time da K2Go, né? É um dos maiores especialistas em realidade aumentada da América Latina, programador, ele também é animador, né? Então ele consegue fazer muito os projetos 3D dele, né? Enquanto a gente faz os dentinhos lá que ficam paradinhos, ele faz o 3D dele movimentar muito, né? Faz animações 3D mesmo. Então a K2Go está trazendo um quê de tecnologia acima do que o Thiago Kempin consegue até pensar, né? Quando eu chamei o Tito para brincar com a gente aí, né, nessa história toda, eu falei, olha, o Thiago, o Kogut e toda a outra equipe consegue chegar a um determinado ponto. Mas agora, na fase da loucura, a gente precisa de você, né, Tito?
E, é- e aí essa parte do que a gente queria falar aqui, primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente quer falar. Para quem nos acompanha há mais tempo aí, sabe que a K2Go está falando há muito tempo sobre o futuro da odontologia. E aí, quando a gente falou de tecnologia, realidade aumentada, Big Data, blockchain, gente, é muito termo diferente. A maioria das pessoas não está familiarizada com esses termos, mas são realidade já. A gente não está falando de futuro, a gente está falando que isso talvez seja aplicado à odontologia. E, na verdade, os títulos já nos trouxeram aqui que todas essas tecnologias já têm algum tipo de aplicação na odontologia hoje em dia. Mas está no princípio ainda, né? Até o Bitcoin está no princípio, então tem muita coisa que está no começo. Mas a gente fala muito aqui na K2Go, né, Kogut? Espero que você concorde comigo ainda, que o futuro da odontologia é a gestão. Por quê, pessoal? Porque não adianta nada. Na verdade, eu lembro de uma frase que o Tito me falou quando ele começou a entrar no projeto com a gente. Ele falou: olha, esse é um projeto top, mas é uma brincadeira de rico, né, Tito? E por que é uma brincadeira de rico? Porque é caro. Não é fácil você investir em tecnologia. Quem tem uma fresadora, por exemplo, sabe disso. Quem tem uma impressora 3D sabe disso. Quem está querendo investir em marketing hoje e quer contratar um especialista em marketing, sabe que é caro. Agora imagina trazer um especialista em tecnologia, que é programador e outras coisas, né? Então, não é fácil você manter isso o tempo todo e ainda fazer isso ser viável financeiramente e dar o que a gente chama de ROI, né? O Return Over Investment, o retorno sobre o investimento. Então, cada vez mais, quanto mais tecnologia é empregada na odontologia, mais você vai precisar de gestão no seu dia a dia, né? E essa gestão também é afetada pela tecnologia. Eu queria que o Kogut aqui completasse um pouquinho falando sobre essa questão da gestão da odontologia. Afinal, ele é o nosso consultor de gestão financeira, né, Kogut? Então, gente, até aproveitando aqui, mandar um beijo grande aí para a querida Deise Moreira de Salvador, que está nos acompanhando aqui na live também. Sim, tá na velocidade da luz. Deise, se não me engano, era a consultoria número 35 ou 36, quando nós estivemos contigo em Salvador. Agora nós estamos na número 107. E você vê a velocidade que isso... E agora numa plataforma online digital, com mais consultores, englobando a parte de recursos humanos, né, além da tecnologia e finanças, e também a parte de marketing, e agora também a parte de tecnologia, até com realidade aumentada. Né? Não vamos dar spoiler, né, Thiago? Cenas dos próximos capítulos aí, por que a K2Go convida um consultor especialista em realidade aumentada, né? O que será que está acontecendo na cabeça aí dessa turma? Com base em Porque, na realidade, hoje nós somos um Big Data. A gente já tem aqui tanta referência, né, de números aqui que a gente já entende. Por exemplo, a hora que a gente chega no laboratório, a gente já sabe mais ou menos onde que estão os indicadores de problemas, né? Para quem tem um laboratório de prótese. Por que eu falo sempre laboratório? Porque é complexo você fazer a gestão de um laboratório de prótese. É uma produção individualizada, que é um elemento único que vai na boca de um cidadão único no planeta, né? Então isso é muito boa, Deise, chama a gente aí, agora é online, tá? Então é o seguinte, a gente já sabe, nós temos várias estatísticas internas, né? O problema já começa na entrada do trabalho, metade das caixinhas ficam paradas com falta de informação. Dá para resolver? Resolvido. A gente consegue resolver, já tem tecnologia para isso. Mas vou ter que investir? Não, já tem tecnologia aí. Claro que envolve processo. Depois, tudo isso tem uma medida, passa lá para o CAD, né? Daí o cadista, que é aquele menino que gostava de computador, mas nunca fez um curso de anatomia, ele faz do jeito que dá, e o ceramista fala, toca a pau e depois eu tiro na mão. E hoje a gente já tem uma estatística também que diz que o ceramista, que quando era lá no metal, ele dedicava só a aplicação, agora não, agora ele fica muito tempo tirando na mão também o que vem lá de estrutura que precisa ser ajustada. Então, tudo isso a consultoria consegue enquadrar, sugerir, personalizar também e resolver, porque isso precisa para dar lucro na última linha. E daí tem aqueles laboratórios também, clínicas que a gente atende, que fala assim, Kogut, eu não entendo por que eu estou com a sensação de que eu estou trabalhando muito e não sobra dinheiro no caixa. Eu sinto que está produzindo, eu sinto que eu estou com um preço adequado para o mercado e não está sobrando dinheiro no caixa. Aí eu falo, gente, isso daí tem uma coisa chamada efeito tesoura. Se você não ficar atento, a gente faz um exercício aí, teve casos aí de cliente que estava com menos 40 mil constante assim na conta, com 4 ou 5 mexidinhas, né, já tornou saldo positivo. Vários clientes. E são números, não é mágica, gente. Isso daí é questão... Uma coisa é você fazer administração.
que é fazer administração? É você colocar os dados lá, informação de produção, os eventos de caixa, né, entradas e saídas, está tudo lá no sistema. Ah, eu tenho tudo, de 10 anos para cá, beleza, mas o que você está fazendo com isso? É um grande quebra-cabeça dentro de uma caixa. O que a consultoria faz? Ela abre essa caixa, junta o quebra-cabeça, vê o cenário e fala, opa, agora vamos brincar, né? Isso aqui está errado, isso aqui está melhor, isso aqui está pior, e cada vez mais utilizando tecnologia. Porque hoje o que eu faço e o que o Thiago faz, nós sabemos, nós temos certeza que daqui a 5 anos nós vamos estar obsoletos. Concorda, Thiago? E sabe por que nós vamos estar obsoletos? Porque nós estamos criando soluções para deixar tudo que nós sabemos fazer sobre gestão na odontologia dentro aí do teu lado, dentro do teu negócio. Então, assim, aproveitando agora o ensejo, antes de devolver para o Thiago, aproveitem, gente, para provar o quanto é forte a tecnologia. Faz um print da tela, compartilha, Kogut_K2Go, Thiago Tcamping, @Tcamping, Thiago Kempen, né? Não é o Tcamping, Tcamping é o e-mail. Faz um print, marca a gente, marca a comunidade K2Go, a gente multiplica isso, tem um alcance muito grande. Para quem está nos acompanhando aqui no Odontocast, são 17 países que nos ouvem, tem protético e dentista do Brasil atuando com uma proficiência enorme aí ao redor do mundo, os nossos amigos, né? E nós queremos, qual que é o nosso propósito? É tornar não só a odontologia do Brasil ser reconhecida pela sua função, estética e ciência, mas também pela sua gestão, né, Thiago? Mas vamos voltar para o assunto aí dos arsenais. Eu tô curioso para saber o que a gente pode esperar de impressão 3D, por exemplo. O que já tem a gente sabe, né? Resina biocompatível, não biocompatível. O que a gente pode esperar cenas dos próximos capítulos na impressão 3D, Thiago? Eu tenho uma visão de curto, médio e longo prazo, né? Na minha visão de curto prazo aqui, as impressoras 3D vão começar a se desenvolver na parte de hardware, né? Melhorar cada vez mais as suas peças mesmo, né? Porque a parte de material, a gente está num ano em que os materiais estão evoluindo muito, junto com os equipamentos também. Mas agora eu acredito que as empresas vão investir muito nos equipamentos. Mas agora pensando em médio prazo, que é o principal aqui, eu acredito que apesar de já existir, por exemplo, impressoras de zircônia, né, impressoras de metal e outras coisas, já vai ter a impressora de cerâmica, né? Só que, na verdade, quando a gente fala... Aí tá dando um retorno, né? Do Tito aí? É do Tito. Tá dando um retorno. Parou, agora parou. Não, agora voltou. Quando a gente fala do longo prazo, que é o que eu mais quero falar aqui, pessoal, eu não sei se vocês já acompanharam aí as partes médicas, mas já existe impressora 3D de órgãos, né? Já tem impressora 3D imprimindo fígado, pâncreas, que funciona já teve tão imprimindo bem quanto o original. Pulmão, coração, né? Então, olha só, já tem impresso. Tá funcionando bem? Não sei, não fui eu que fiz, então eu não posso falar se está bem ou não está, né? Mas já existe. Então essa tecnologia vai ser cada vez só aprimorada. Então quando eu coloco em longo prazo aí, por exemplo, 10 anos, eu imagino que não vai imprimir zircônia, que não vai imprimir cerâmica, mas talvez imprima o dente com dentina, ou talvez existam tratamentos em que o próprio dente se autorregenera. Isso tudo é possível, isso são pesquisas de DNA, né? Quando a gente fala de programação, pessoal, eu sei que vai parecer que eu estou viajando aqui agora, né? Mas quando a gente fala de programação de computador, a gente acha que só mexe com o computador. Mas o ser humano nada mais é do que um supercomputador, então a gente também é altamente programável. Tudo em nós pode ser programável. Então, a partir do momento que a gente já mapeou o nosso genoma, a evolução que teve da medicina quântica e da nanomedicina foi tão absurda que não dá para a gente simplesmente falar que não vai dar para o dente renascer ali, né? Mas aí a gente tem a parte de facetas, né? Faceta não é simplesmente o dente que você perdeu num trauma renascer ali. Eu quero fazer um dente mais bonito para mim também, né? E aí que eu acredito que a impressora 3D vai ter essa capacidade. Eu acho que as fresadoras elas vão se tornar obsoletas em um momento muito próximo e as impressoras 3D serão, de fato, um futuro e que eu não consigo prever o que vai ter depois ainda, né? Mas viajando ainda mais com essa realidade aumentada que o Tito fala, que ele é um grande especialista, todo mundo usando óculos, ou morando no metaverso, né? Eu não sei se é o pessoal que acompanhou meus stories esses dias, né? Metaverso, multiverso. Exatamente. O Facebook está investindo 50 milhões, mas com certeza já investiu muito mais do que isso agora para criar um mundo virtual, né? E nesse mundo virtual você vai poder comprar lotes e viver lá dentro nessa realidade aumentada, né?
E aí, para que você vai precisar fazer faceta no mundo real se tem óculos que vão visualizar seu dente bem feito? E todo mundo está usando óculos, por exemplo. Você não vai precisar fazer cirurgia para colocar faceta. Vai ser igualzinho comprar um avatar de um jogo. Você vai vir numa loja virtual, vai comprar o avatar novo do seu dente e as pessoas vão ver você com aquele dente novo, com aquele rosto novo. Afinal, está todo mundo usando óculos o tempo todo, ou usando lentes de contato. Ou já existe a Neuralink do Elon Musk, que daqui a pouco é só um chipzinho implementado aqui, você já vai estar visualizando tudo sem usar nem a lente de contato. Pessoal, eu não estou falando de tecnologias que vão ser inventadas, são tecnologias que já existem. Vamos dar umas referências, Tiago. Só pode concluir, depois eu quero dar até umas referências para o pessoal que quiser ler um pouquinho sobre isso do ponto de vista de pesquisa científica. Tá. É porque são tecnologias que já existem, só que o ramo da odontologia não é tão lucrativo quanto outros setores ainda, né? Então, eles vão lá e investem para esses outros ramos, mas assim que funciona neles, vem para a odontologia. A prova disso é a própria fresadora, a própria impressora 3D, não começou na odontologia, veio de outros lados, inclusive a fresadora veio lá do Exército também, né? Mas é isso que a gente tem que entender, né? As tecnologias já existem, só que a gente não tem, às vezes, o material necessário para poder produzir o hardware necessário para que o software rode nela. Pode falar das referências. Exatamente. Então, para quem... parece que a gente está viajando muito na maionese, né? Pô, coloca lá um chipzinho e vai criar, e vai ter um mundo virtual. Gente, eu recomendo muito a Biologia da Crença. Também eu falei já da Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli ali para o Tito, né? E agora para o nosso público em geral, a Biologia da Crença é de um cientista chamado Lipton. E ele é um grande pesquisador, já é veterano, tá? Mas ele está com um tema muito atual, porque ele descobriu que a célula, o nosso corpo é formado de células, né? Que na realidade a inteligência da célula não está no núcleo. O núcleo é como se fosse a gônada, onde ela se multiplica, onde ela faz síntese, a célula são pequenas fornalhas que nós temos que faz a síntese e transforma em calor para a gente continuar vivo, né? E ele descobriu que, na realidade, a inteligência da célula está na membrana que envolve a célula. E a membrana tem uma analogia direta com o cristal líquido dos chips de computador. Essa membrana, e é ela, não é o genoma que determina o teu código do DNA. É a membrana da célula que faz a síntese de proteínas, que ela permeia, e através de impulsos, que é por isso que agora tem tanta gente falando, né, que, nossa, a mente cura, pensamentos ruins podem alterar a tua condição física, isso daí é óbvio. Quem nunca passou por um grande trauma e no dia seguinte estava com meia dúzia de cabelo branco? Quem não começou a ter problema na gengiva, ter problema na pele, coceira, porque tinha um problema de relacionamento, tinha um problema, não estava vivendo seu propósito? Se você ler esse livro, A Biologia da Crença, de um cientista, um médico, pesquisador, professor, e que ele prova que essa inteligência da célula, ela responde a impulsos elétricos que vêm do nosso próprio cérebro e das influências do nosso meio, gente, é fantástico e está diretamente ligado aqui ao nosso tema de como que a gente pode colocar isso daí já em prática agora mesmo na nossa vida, né? Com as tecnologias que já estão disponíveis, né, Thiago? Exatamente. Só que agora eu queria finalizar passando para o Tito, né, Tito? A gente já te colocou, desde que entrou na K2Go, a gente já colocou você para fazer uns testes aí, né? Vai fazer escaneamento intraoral, o pessoal vai fazer o planejamento da sua boca para você ver como é que é o planejamento. E aí você já entrou na onda, vai fazer até as facetas, pelo que eu entendi aí, né? E aí o que é importante, o que eu queria perguntar para você principalmente você como paciente e especialista em tecnologia, né? Especialista em realidade aumentada, em animação 3D, na posição de paciente, como que você visualiza isso, uma oportunidade para o paciente, não só para o profissional da odontologia? Se não tiver travado, né? Acho que travou. Tá no mudo aí, Tito. A internet, eu acho que é São Paulo geral, né? Porque tanto o Lacerda caiu, né? Deve ser chuva por lá, né? Mas tá no mudo aí, Tito. Quando você conseguir voltar, você nos responde, então. Ah, é verdade, eu tava no mudo. Aí. Então, eu me surpreendi, cara, porque quando eu fiz lá o scanner, né? Assim, eu não imaginava que o negócio já tava tão prático assim, sabe?
Ainda tinha algumas coisas de odonto que eu achava que ainda ia acontecer, mas não, o negócio já está muito prático, muito rápido o processo, assim, sabe? Então, e fora que para o paciente fica tudo menos doloroso, né? E menos caro também, assim, mais barato, né? Eu vejo que tudo que vai para o digital, assim, dá uma barateada, né? Porque o laboratório consegue fazer mais, não precisa de tanto tempo, né? Tipo, que nem tirar um molde e fazer um scanner, sem dúvida, assim, um scanner deve ser bem mais barato no final, né? Lógico, pra você comprar o equipamento é caro, né? Tem um Mas ao investimento que tem longo que ser pago, O né? investimento tem que e ser pago. sim, sim, mas eu acho que ao longo de 5 anos fazendo molde, o scanner passa, vai embora, entendeu? Então, assim, eu me surpreendi mesmo. Achei que o negócio estava bem à frente do que eu tinha imaginado. E vamos ver agora, né? Começar a misturar essas ferramentas, aí o que eu estou encontrando pela frente de equipamentos, de processos. Eu acho que vai dar para gente fazer umas coisas bem legais aí, cara. E o scanner intraoral e o scanner de bancada nada mais são do que a porta de entrada para a tecnologia na odontologia, né? Porque o que você está fazendo? Você está transformando o físico em virtual. Quando vira virtual, agora as possibilidades são infinitas. Agora a gente consegue fazer o que tiver na cabeça aqui, o que a tecnologia permitir, né? A gente não tem as limitações Pode ver. físicas, por exemplo. Então, cada vez mais, pessoal, né? Você estar integrado com esse fluxo é muito importante. E você estar integrado com esse fluxo não necessariamente quer dizer que você teve que fazer esse investimento que o Tito falou, esse investimento de comprar o scanner intraoral, de comprar uma É impressora, de ser comprar uma digital antes de fresadora, ter o digital, né? O que a gente ser sempre digital fala. antes de ter digital. O próprio Rafael Sikorski, que entrou aí agora, né, já gravou um podcast com a gente, ele é um terceirizador de serviço, e terceiriza muitos trabalhos aí, né? O Eunice Soluções lá executa muita coisa e dá muito treinamento também. Então, a gente consegue ver, o laboratório que eu tô aqui agora também terceiriza muito projeto, igual projeto CAD, fresagem. Então, é muito importante da gente conseguir entender exatamente essa questão. Ó. A ideia é você entrar no digital. Como? Primeiro, você já tem um celular. Ou então uma câmera digital. Se você tem internet, você já está no digital. Acabou. Você está mexendo no Instagram e está vendo essa live, você já é digital. Agora, o que você precisa fazer é se conectar com essa tecnologia. Terceiriza o escaneamento intraoral, terceiriza o projeto, terceiriza a fresagem, terceiriza a impressão 3D, entenda essa tecnologia e entre nela. Por quê? Porque tudo isso que a gente falou nessa live antes e que parece uma viagem maluca, começa a partir do escaneamento, né, Kogut? Total. É o CAI, o CAD e o CAM. Aquilo que a gente falou que se a live fosse gravada em 2000, provavelmente nós estaríamos falando aí do futuro da odontologia, falando em CAI, que é a captura de imagem, o CAD, que é o desenho assistido por computador, e o CAM, que é a manufatura feita por computador. Hoje nós falamos sobre Big Data, sobre blockchain, sobre teleodontologia, sobre realidade aumentada e o que o nosso mais novo consultor aí, o Tito, ele conhece, por que ele está conosco. Não, nós não falamos por quê, porque isso daí ainda é segredo de Estado, né, Thiago? O Thiago toda hora fica me chutando a canela aqui virtualmente, aqui embaixo, aqui, que dá uma coceira assim, de dizer, porque é uma coisa tão próxima, né, que a gente sabe e que vai fazer uma diferença absurda para o protético, para o empresário, para o dono da clínica, para o dono da radiologia. E aproveitando agora já nos instantes finais, dando a minha deixa, e já passando, devolvendo para o Thiago e para o Tito, é o seguinte, gente, a grande revolução na odontologia, agora nesses próximos anos mesmo, não só essas novas tecnologias, para você incorporar, tem uma mudança de cultura muito forte dentro da tua empresa, sabe disso, né? E para essa mudança de cultura, você precisa de uma consultoria especializada, independente do tamanho do teu negócio. Está aí o Reginaldo, show de live, né? Acabou de entrar conosco aí na consultoria. Temos aí a Gislene, que já está há quase 1 ano e meio, né? Consultoria mais assessoria. Então, e sabem, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, que já fizeram a consultoria e hoje estão na assessoria, sabe a diferença absurda que é você ter uma visão do seu negócio. Você ter uma visão, aquele cenário montado com os dados de processo, de tudo que você consegue identificar, trabalhar de maneira preditiva. Ah, mas eu quero a consultoria, como é que eu faço? Comunidade K2Go, manda um direct, ou vai lá em k2go.com.br, consultoria, você vai lá e agenda 1 hora de mentoria, consultoria, sem custo nenhum, com a nossa equipe de consultores, que envolve recursos humanos, que envolve finanças, que envolve processos, que envolve marketing,
E o momento é agora, gente, é se preparar. É se preparar porque o futuro já chegou. O futuro nós fazemos agora. Eu costumo brincar, né, nas minhas filosofadas aí, quando eu estou com o Thiago e com o Tito também, né? Na realidade, o que nós estamos vivendo agora nessa live já é passado, porque essa live a gente já tinha programado antes. O futuro é o que está agora na nossa cabeça, que vai acontecer a partir de amanhã. E parte do nosso futuro, meio do Thiago, é trazer mais soluções, mais facilidade, mais lucro no seu sentido mais amplo e mais tempo para sermos humanos. Thiago. Exatamente. Então, quem quiser aí entender um pouquinho mais sobre gestão, né? A gente levanta essa bandeira demais, a gente fala muito de tecnologia, fala muito de processo. Vamos dar um de e-book? O que você acha? Quem mandar o direct lá, o que você acha da gente dar um e-book aí? Não precisa mandar direct, não precisa fazer nada desse tipo. É só entrar em k2go.com.br/e-book de gestão, entrar lá e baixar o e-book. É gratuito, entra lá. Nesse e-book fala sobre todos os termos que o Kogut comentou aqui de gestão, todas as explicações desses termos, para você começar a se familiarizar com a gestão profissional do seu laboratório, né? A gente não está falando de administração, pessoal. Usar software de gestão, quantas máquinas eu tenho que ter e outras coisas. Não é isso, não é administração, é gestão. Gestão preditiva. Entender análise de churn, entender lead time, entender todos esses termos econômicos que o mundo corporativo utiliza e as empresas ficam gigantescas e milionárias, aplicados ao seu laboratório de prótese, à sua clínica odontológica, à sua radiologia. Isso são realidades que, se você começar a aplicar hoje, vai fazer uma diferença absurda nesse futuro que a gente está falando que é tão tecnológico assim. Não é mesmo, Kogut? Isso aí, gente. Então, o futuro é agora. É o que o presente, na realidade, está sendo construído agora. É o presente que a gente vai viver amanhã, porque o que nós estamos fazendo agora já é passado, a gente já tinha bolado ontem, né? Então, essa é a minha mensagem final. Se organizem, tá? O universo é mental, leiam a biologia da crença, vocês vão ver de um ponto de vista de pesquisa científica, o que está sendo feito em cima de genoma, de célula, de programação, o que isso impacta e tenta extrapolar o que isso vai impactar no meu dia a dia. Eu já sei o que vai impactar no meu, Tito. Eu já sei. Eu já estou doido para, por exemplo, pegar aqui a minha realidade virtual holográfica e montar aqui um cenário, tirar férias aqui na sala de casa, quando eu não tiver com muito saco de viajar. Claro que eu nunca vou substituir o contato humano, as viagens aí, mas você conseguir visitar o Museu do Louvre sem sair de casa, vendo as peças, sentindo até o cheiro do Museu do Louvre, cara, isso aí não tem preço. Visitar a NASA, visitar outros lugares, né? Isso aí não... Cara, bem-vindo à tecnologia. Estamos aí de braços abertos e trabalhando duro em cima disso. Tito, qual a dica que você dá para o pessoal aí que está preocupado agora, né? O que eu faço em relação a todas essas novidades que estão acontecendo? Assim, pelo que você fala, né? No futuro, acho que todo mundo vai trabalhar tipo Tony Stark, assim, né? Tipo Homem de Ferro, né? Porque é real mesmo. Acho que todos esses aparatos aí, headsets para controlar com o pensamento, óculos de realidade virtual, de realidade aumentada. Você vê que as ferramentas aí de modelagem, né, de animação 3D, até de programação, né, bancos de dados, criação de site, aplicativos, sempre cada vez mais simples, né, de desenvolver, de usar. E eu acho assim, eu acho que hoje, tecnicamente, tudo está ficando mais simples, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo as pessoas têm que dar atenção ao que é tradicional, né? Os conhecimentos tradicionais. O pessoal é na área de odontologia. Eu acho que os conhecimentos manuais, assim, sabe? Nunca vão ficar para trás, né? Então eu acho que todo mundo tem que aliar uma coisa com a outra, na verdade, né? Tem que saber somar e acrescentar. Tem que ter profundidade no seu conhecimento, tem que ter embasamento. Eu posso usar uma calculadora com maestria, mas eu sei a tabuada também, né? E fazer na mão também, né? Exatamente. Eu acho que assim, quanto mais a gente fica dependente de uma máquina, né, de um programa, mais burro a gente vai ficando, na verdade, né? Eu sempre costumo dizer que, cara, o avião, a bomba atômica, eles foram inventados por caras que não tinham computador, se você para pra pensar, né? O rádio, tudo que eles tinham é um cérebro e um lápis e um papel, entendeu? Então, eu acho que quanto mais você vai colocando soluções, vai criando atalhos,
é legal, é muito bacana porque a gente tem mais tempo, mas use bem o seu tempo, né? Use esse tempo para transcender as ideias, para Para se aprimorar enquanto ser humano, né? exatamente, né? Porque eu falo, se a gente usar a tecnologia. As pessoas falam muito, tipo, Simpsons tinha razão, né? Várias coisas acontecem que aconteceu nos Simpsons, né? Mas eu acho que a partir dos próximos anos vai acontecer várias coisas que acontecem no Futurama também, tá? E, inclusive o Bender, né? Aquele robô lá que ele é alcoólatra, ele fuma. Eu acredito muito, eu prevejo muito que vai ter também uma tecnologia burra pra caramba, assim, sabe? Pessoas gastando dinheiro em soluções que não levam a nada, sabe? Enfeitando muito a coisa, mas não tendo eficiência no que está fazendo, né? Então, a minha dica é essa, assim, use bem a tecnologia, mas use a seu favor, entendeu? Não vire refém dela, não, não ache que ela resolveu a sua vida para você, porque tem um ditado japonês que diz assim, se ele trabalha para você, então é você que trabalha para ele, né? Eu acho que tudo que se amarra assim, uma hora lá na frente vai custar, vai chegar a conta, né? Por isso que a minha mensagem para todo mundo que aprende a programação, que aprende a mexer aí com robótica, impressora 3D, aprenda ao mesmo tempo também valores, ética, pratica a bondade, entendeu? Eu acho que o que vai restar para o mundo no futuro vai ser a tecnologia, não tenho dúvida disso daí. A gente vai fechar um sistema aí que vai ter 400 mil anos funcionando sem o ser humano, tá? E o que a gente vai deixar para esse sistema? O que a gente está fazendo aí é o que vai ficar por muito tempo, né? Então, vamos deixar algo bem legal aí, tá bom? Então, a minha dica antes de passar para o Lacerda para ele poder despedir também é simples, pessoal. Quanto mais tecnologia você emprega na sua vida, mais tempo você tem para ser humano. Então, seja humano, né? Então, se conecte com pessoas, se conecte com você mesmo, se conheça, medita, estuda, trabalha, saia com as pessoas, não fica refém da tecnologia, não seja um escravo alimentador de base de dados, de big data das pessoas. Não tem problema você usar de vez em quando, né? Mas alimente a si mesmo, alimente o seu espírito e cresça como pessoa, fazendo bondade, por exemplo, igual o Tito falou aí, sendo uma boa pessoa. Tudo que os seus pais te ensinaram, tudo que você aprendeu desde novo, é só colocar em prática. Ser um Tito fator de Lacerda. soma na vida das pessoas, né, Tito? Mensagem final, meu amigo. Não, só uma coisa, assim, eu acho que hoje, pessoal, o conhecimento técnico ele tá aí em qualquer lugar, tá? Você abre o YouTube, tá lá, chuvas de tutoriais, né? Qualquer coisa que você pega tem sites de curso que você aprende com muita facilidade, né? Mas eu acho que o conhecimento que vai valer, na verdade, para os próximos anos é primeiro o autoconhecimento, saiba quem você é, aonde você tem que chegar, o que você tem que fazer, e também tenha conhecimento da sua mente e do seu corpo, principalmente, tá? Porque o ser humano ele vai ficar cada vez, vamos dizer assim, é pesado isso que eu vou falar, mas mais descartável, entendeu? Quem tiver habilidades muito superficiais, muito mecânicas, muito automáticas, vai ser descartado. Não sei o que vai acontecer com tanta gente, mas no futuro, o ser humano que vai sobrar, que vai se destacar, vai ser aquele que tem qualidades que um robô não vai conseguir fazer. A capacidade de se conectar. Por isso que o universo é o verso do Uno, né? Estamos todos voltando para ele, né, Tito? Tem milhares de sensores no corpo, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, você não está só ouvindo a voz, né? O computador ele tem o sintetizador de voz, ele tem a câmera, né? E acabou. A gente não, a gente tem milhares de sensores, a gente tem muita informação, a gente tem sentimento, é daí que vem o sentimento, né? Pensa que quando você está falando com alguém, olha o tanto de química que você está produzindo no seu corpo. Isso o computador nunca vai substituir. Por mais que a gente pense que a máquina vai ficar evoluída, o algoritmo, o software, não tem jeito. O ser humano sempre vai pensar de uma maneira diferente, tá? Então, eu acho que é isso que a gente tem que inserir ali no negócio. Sair do automático, sair daquele negócio mecânico que visa só o lucro e aumentar e expandir, né? E também voltar para esse lado de ser mais humano, usar a tecnologia a nosso favor, beleza? Que é isso que eu acho que vai restar aí para a galera no futuro. Tito Lacerda.
Primeiramente, desculpa, pessoal, dei uma quedinha aqui, mas já está resolvido já. Vamos lá, esse é um bom tópico. Eu vou dar a minha reflexão que eu faço sobre tecnologias e aplicação, né, como recomendação, né? Existe um ditado que diz que só existem duas coisas certas na vida, que é impostos que seriam impostos e a morte. Eu vou ser um pouquinho mais audacioso e vou dizer que a tecnologia também é uma coisa certa que não tem volta, não tem como impedir nada. Ela sempre vai avançar e vai ter questões éticas e tudo mais. Isso sempre vai ser discussão porque não vai voltar, não vai travar nunca. Sempre vai ter algum lugar avançando. E qual que é o ponto sobre isso? Existem duas formas que eu vejo que você tem que trabalhar as tecnologias. Você pode usar as tecnologias que são disruptivas ou aquelas que são aprimorativas, vamos dizer assim. Então, para quem trabalha com gesso, vamos dizer assim, no fluxo tecnológico, você sempre vai ter um gesso melhor. Lançar uma nova tecnologia. Então, você quer ser conservador? Você pode ser conservador. Mas você não pode ser alheio à tecnologia. Quando tiver melhorias no seu sistema de trabalho, você tem que abraçar essas melhorias. Isso você pode ser conservador e abraçar novas tecnologias. Ou você pode ser revolucionário e trabalhar com coisas que são diferentes. O que me dá muito medo, que eu sugiro para muitas pessoas que possam estar ouvindo essa live, é saber identificar se você não está, você está com medo de trocar a sua metodologia, usar tecnologias novas, só porque você considera todas elas revolucionárias. E nem sempre. Eu vou dizer que a pessoa que faz um bom planejamento de implante, que faz uma boa cirurgia, que faz um bom gesso, ela pode continuar daquele jeito para sempre usando, mas sempre se atualizando com as tecnologias que melhora aquele método que ela já tem. Então, tecnologia está aí para aprimorar 100% de todos os processos. Não importa qual, se é digital, analógico, ou que não tem nada a ver com odonto. Você só tem que saber identificar se você, por algum motivo, você não está abrindo mão de estar dentro das novas tendências. Não estou dizendo que você precisa necessariamente mudar tudo e usar tecnologias radicais, ou começar a ir atrás daquela criptomoeda que eu falei agora há pouco, que pode ser revolucionário demais, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas se você é um profissional que usa ABC técnicas, você tem que estar sempre a parte dessas ABC técnicas. Sempre avançando. E aí, completando com o que o outro Tito Petri falou, os profissionais vão se destacar no futuro? Vão. Aqueles que vão ter destaques para algumas funções específicas. E quem são essas pessoas? São aquelas que vão saber se aprimorar, estar atualizadas com os pontos que precisam estar atualizados. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Conheça, primeiro, o seu propósito, seu modelo de negócio, conheça a sua empresa, os centros de lucro, os centros de custo, o que é lucro para você, como que você se integra nisso, se você pode, e quais são as tecnologias que de fato fazem sentido para esse teu momento, porque às vezes tem coisa que faz muito sentido para o momento. Eu lembro que o primeiro website que eu coloquei numa empresa que eu era sócio foi em 99, quando não tinha plataforma para fazer a transação e-commerce, eu implementei. E não deu certo, não deu resultado, a gente esperava lá 30% de e-commerce e ficou lá em menos de 3%. Por quê? Porque não era o momento, não tinha ainda a plataforma. Então, assim, você ter esse conhecimento, o conhecimento liberta. É isso aí, né, gente? Eu costumo dizer, vou fazer um exemplo rápido aqui, só para a gente terminar, desculpa, mas eu costumo dizer que os dentistas que vão trabalhar com cirurgia guiada, exemplo, aqueles que identificam um caso e falam, esse caso não é para essa tecnologia, esses são os dentistas que eu mais confio. Que ele entende a tecnologia e como ela funciona, a ponto de saber dizer se ela é para aquilo ou não. Exatamente. E esse é o ponto que todo mundo tem que alcançar. O ponto de entender a tecnologia, quando ela é a seu favor, quando ela não é, quando identificar as técnicas nesse ponto. E esse é o cara que vai se destacar no futuro 100% das vezes. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. Obrigado aí pelo tempo, hein? Espero a próxima conversa já.